onde a gente tenta trazer um conteúdo a mais para poder alcançar a sua vida e o seu coração. Amém? Eu vou estar lendo então 2 Samuel, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, que diz assim: E novamente Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E Davi e todo o povo que estava com ele partiu para Baal-Judá, para trazer dali para cima a arca de Deus, que é chamada pelo nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. E puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. A casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor com todos os instrumentos de madeira e faia, como também as harpas, saltérios e tamborins, pandeiros e símbolos. Versículo 6. Quando eles chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão na arca de Deus e a pegou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se inflamou contra Uzá, e Deus o feriu ali, e Uzá morreu ali junto da arca de Deus. Amém. Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações. E a nossa oração, Deus, é para que esta palavra nos alcance nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, sempre nas terças-feiras a gente tenta trazer aos irmãos uma palavra de estudo bíblico, né? Para que possa trazer alimento espiritual à nossa vida, à nossa caminhada cristã. E a gente sabe que principalmente em tempos como esse que nós vivemos, tempos de pandemia, tempos de crise, mais do que nunca nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que renova, que fortalece as nossas vidas na presença do Senhor. Então, como eu já disse a você, aproveite aí essa oportunidade para que esta palavra seja um alimento na sua vida. Não porque é o pastor Tiago que está pregando, mas sim porque é o Espírito Santo de Deus que trabalha na sua vida através desta mensagem. Sempre nas terças-feiras nós trazemos aí um estudo bíblico aos irmãos. Nesse tempo de pandemia, eu tenho me revezado com o seminarista Rian nessas transmissões, né? Então, tem terça-feira que é o Rian que traz a mensagem, tem terça-feira que sou eu que trago a mensagem. E algumas terças-feiras atrás, o Rian trouxe uma mensagem sobre a presença de Deus, muito edificante para as nossas vidas. Eu recomendo que você assista essa mensagem depois lá no canal do YouTube da igreja. E hoje eu quero trazer para os irmãos também, falando um pouco mais a respeito do assunto, né? Abrangendo um pouco mais o assunto iniciado pelo Rian. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da presença de Deus. A presença de Deus é essa que precisa ser encarada com muita responsabilidade por aqueles que servem ao Senhor. Irmãos, eu preciso colocar no meu coração que a presença de Deus é tudo o que eu preciso para que eu sobreviva nessa terra servindo ao Senhor. Principalmente em tempos de crise como o que nós estamos vivendo. Hoje nós vivemos um tempo de crise espiritual, onde muitas pessoas passam por momentos de frieza espiritual. Hoje, junto com essa crise que nós vivemos dentro desta crise, né, melhor dizendo, uma falta da presença de Deus. Falta da presença de Deus essa que muitas vezes acontece por falta de compromisso daqueles que servem a Deus. Quando eu falo de presença de Deus, é impossível não tocar no assunto compromisso. Porque para que eu tenha a presença de Deus, eu vou precisar ser alguém compromissado com esse Deus. E é a presença de Deus que me mantém de pé nesse tempo de crise que nós estamos vivendo. Se não for a presença de Deus, irmãos, nós não conseguiremos vencer as adversidades, nós não conseguiremos enfrentar as tribulações que enfrentamos, nós não conseguiremos trabalhar para o Senhor, nós não conseguiremos nos manter de pé diante de Deus. Então a presença de Deus, de fato, ela precisa ser para nós o que há de mais importante. E aí, para falarmos de presença de Deus, eu gosto muito de pegar o rei Davi para que seja o nosso exemplo relacionado a isso. Davi compôs diversos salmos a respeito do anseio por essa presença. No Salmo 42, por exemplo, ele diz assim, né?
Assim como o servo anseia pela fonte das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. No Salmo 122, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso porque a menção da presença de Deus no Antigo Testamento, ou no período de Davi, estava na casa de Deus. Então, Davi não queria estar na casa de Deus só por causa de um lugar físico, não. Davi queria estar na casa de Deus porque ali tinha a presença do Senhor. Ainda como reflexão deste sinônimo de presença de Deus que nós temos em Davi, no Salmo 84 ele diz assim: o pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e eu encontrei os teus altares. Como o lugar da sua morada, o lugar onde ele desejava morar e estar todos os dias. Não por causa do lugar físico, mas sim por causa da presença de Deus naquele lugar. Então eu gosto muito de Davi por conta desses textos. Eu gosto muito de Davi por conta do Salmo 51, diante de uma situação de pecado, na hora que ele transgride contra Deus e ele recebe a iluminação daquilo que ele havia feito de errado. A oração de Davi não é para que ele não ficasse pobre. A oração de Davi não é para que ele não deixasse de ser rei. A oração de Davi não é para que ele não perdesse a vida. A oração de Davi é a seguinte: não retires de mim a tua presença e nem me lances fora o teu espírito. Então, assim, Davi é alguém que, biblicamente, nós podemos ter a certeza, nós podemos ter a convicção que encarava a presença de Deus com muito temor, tremor e responsabilidade, nos ensinando, então, a como lidar com essa presença de Deus. Lidar com a presença de Deus é algo que nós precisamos fazer com temor, com tremor e com muita responsabilidade, Temor, tremor e responsabilidade. Nós não podemos encarar a presença de Deus de qualquer maneira. A igreja no século XXI, ela erra constantemente justamente por isso, por encarar a presença de Deus de qualquer maneira. Estamos tratando a presença de Deus muitas vezes como um negócio, como algo manipulável. E a presença de Deus não é assim. A presença de Deus, ela não vem sobre a minha vida quando eu quero. A presença de Deus não chega na igreja quando eu quero que ela chegue na igreja. A presença de Deus não é quando eu quero sentir a presença de Deus. A presença de Deus, ela vem sobre nossas vidas quando Deus quer que isso aconteça. E apenas quando é de sua vontade que isso aconteça. Então, assim, isso precisa me ensinar a lidar com algumas coisas relacionadas à presença de Deus. E para que nós possamos aprender a lidar com essas coisas relacionadas à presença de Deus, eu peguei esse texto de 2 Samuel, capítulo de número 6. É um texto para a gente poder se situar aonde nós estamos, dentro da história bíblica. O contexto destes versículos que nós lemos é o seguinte: após 40 anos de perseguição, pelo rei Saul, Davi ele vai assumir o trono de Israel. Saul persegue Davi por quase 40 anos, até que ele toma uma decisão errada, sem ter a direção de Deus de ir para aquela guerra. Ele vai à guerra, e nessa guerra ele morre junto com seus filhos, junto com os seus líderes de exército. Ele perde a vida, ou melhor dizendo, ele atenta contra a própria vida. Israel perde essa batalha. E quando Israel perde essa batalha e os homens que sobraram dessa batalha retornam para Israel, eles precisam levantar um rei. E a pessoa mais indicada para o cargo naquela época, tanto politicamente falando, quanto socialmente falando, quanto espiritualmente falando, era Davi, que já havia sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel antes de morrer, E aí Davi já é ungido há todo esse tempo aí, porque bem lá ainda quando moço, antes da batalha contra Golias, Samuel vai até a sua casa, quando ele tem aproximadamente 16 anos de idade, e unge Davi rei de Israel. Então tudo cooperava para que naquele momento Davi fosse consagrado, fosse dedicado rei em Israel, e de fato isso acontece. E aí Davi toma uma importante decisão. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque nós não estamos usando a história de qualquer homem do Antigo Testamento. Nós estamos usando para aprender sobre a presença de Deus o rei Davi, um dos maiores nomes bíblicos dentro do Antigo Testamento. Talvez maior do que Davi no Antigo Testamento, nós temos aí Moisés e Elias e não encontraremos talvez mais ninguém. Um dos principais nomes da história de Israel.
um dos melhores guerreiros que Israel teve dentro do seu exército e à frente do seu exército. Um homem que foi considerado um dos melhores reis que Israel teve. Só para você ter ideia, a bandeira de Israel, que é aquela estrelinha azul, são dois Dalets cruzados, né? Porque Davi no hebraico começa com Dalet, termina com Dalet. São dois Ds cruzados que formam a bandeira de Israel. Ele conseguiu, o seu nome é tão importante para a história de Israel, que ele conseguiu colocar as suas letras, as letras do seu nome, na bandeira dessa nação e que perpetua assim até os dias atuais. Então nós não estamos falando de qualquer homem. Mais importante ainda, nós estamos falando do homem que em Atos dos Apóstolos, numa menção bíblica, é considerado como o homem segundo o coração de Deus. Então nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um dos maiores nomes na história de Israel. Né? E aí quando ele assume o seu reinado, quando ele começa o seu reinado, ele vai tomar uma decisão importantíssima para aquele tempo. Né? Qual que é a primeira decisão de governo? Ele assumiu, ele sentou no trono, ele recebeu a coroa sobre a sua cabeça, as pessoas estão servindo. E qual é o primeiro projeto político do rei Davi para a nação de Israel? Trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Se a partir de então Jerusalém vai ser instituída como capital, como a sede do governo, como lugar onde o exército vai se preparar, como a cidade de Davi, não é? Porque assim ela vai passar a ser conhecida a partir de então. Então, quando isso acontece, a primeira decisão, o primeiro projeto político do rei Davi é justamente trazer a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém. Isso é algo fantástico, porque a Arca da Aliança ela tem vários sentidos aqui, né? E o principal sentido que ela tem dentro desse texto, e que Davi quer trazer ela para Jerusalém, é justamente o fato dela representar a presença de Deus na terra. Hoje, irmãos, não funciona desta maneira mais. Mas no período do Antigo Testamento, a presença de Deus era representada pela Arca da Aliança. Aonde a Arca da Aliança estava, significava propriamente dito de que a presença de Deus estava naquele lugar. Então, assim, nós temos a Arca da Aliança presente em alguns momentos importantes da história, como, por exemplo, o povo de Israel atravessa o deserto e vai chegar em Canaã, e quando eles chegam em Canaã, eles precisam cruzar o Rio Jordão, e eles não têm barco, eles não têm navios, o povo é numeroso, são 3 milhões de pessoas, e um rio imenso para atravessar, não dava para atravessar nadando, e nem dava para atravessar andando. Algo precisava acontecer. E assim como o povo, como Deus conduziu esse povo em direção ao deserto, abrindo o Mar Vermelho, Deus vai tirar esse povo do deserto, abrindo também o Rio Jordão para que eles atravessassem em terra seca. E quando eles chegam diante do rio e Josué pede direção a Deus quanto a que decisão tomar diante dessa situação, né? Precisa atravessar o rio, não tem como. Deus manda que Josué ordenasse aos levitas e aos sacerdotes que, carregando a arca, fossem caminhando em direção ao Rio Jordão. E na hora que os levitas colocam ali a arca sobre os ombros e começam a caminhar em direção ao Rio Jordão, na hora que eles tocam na água do Rio Jordão, o rio se abre, né? E o povo atravessa o Rio Jordão, adentrando as terras de Canaã. Então, assim, esse gesto, esse ato da Arca da Aliança ir nos ombros dos levitas, né, em direção ao Rio Jordão, era sinal de que a presença de Deus estava ali, a presença de Deus estava abrindo aquele rio para que eles atravessassem. Isso é tão interessante porque em algumas vitórias do rei Saul e em algumas vitórias do rei Davi, nós temos a presença da Arca da Aliança, sabe por quê? Porque ela representava que Deus estava presente naquele lugar. Então, assim, quando Davi entende que ele precisa trazer a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém, sabe o que ele está querendo trazer para dentro de Jerusalém? A presença de Deus. Né? Então, o que Davi quer, na verdade, aqui, trazendo a Arca para Jerusalém, como seu primeiro projeto de governo, é justamente atrair a presença de Deus para dentro de Jerusalém. E Davi, irmãos, ele vai tentar fazer as coisas da melhor maneira possível. Davi, se você prestou atenção na leitura, ou então você pode ler com mais calma aí na sua casa, se você prestou bem atenção na leitura,
Davi faz a coisa de forma como nós entendemos ser corretíssima. Davi pega um carro novo, né? Ele não pegou um carro velho, ele pegou um carro novo. Um carro de boi naquela época era tecnologia de ponta, era um carro 0 quilômetros, meu irmão. Naquela época não havia carro motorizado, os carros eram de tração animal. E uma pessoa que tinha um carro de tração animal era alguém muito rico. Quase que naquela região ali de Jerusalém só tinha esse carro de boi porque era para o rei. Não era algo acessível a qualquer pessoa, né? Não era algo que qualquer pessoa tinha acesso. O carro de boi era uma tecnologia de ponta, era uma ferramenta muito cara. Apenas os grandes fazendeiros milionários daquela época usufruíam dessa ferramenta chamada carro de boi, né? E aí Davi arruma um carro de boi, um carro 0 quilômetro. Talvez ele mandou fazer esse carro sob medida, para que fosse transportada a Arca da Aliança até Jerusalém. Acredito eu, conhecendo a história do rei Davi, que talvez ele tenha pegado lá no curral os melhores bois que tinham em Israel, os mais bonitos, os mais fortes, os que estavam acostumados a transportar mais peso, né? E aí ele pega, talvez, na minha concepção, os melhores bois que haviam em Jerusalém e põe num carro novo para que a Arca do Senhor fosse traga para Jerusalém. Não só isso, ele pega os instrumentistas da cidade, né? Ele chama lá na cidade, ele convoca as pessoas que tocavam pandeiro, tamborim, harpa, violão, as pessoas que tocavam batuque, todo mundo que tocava um instrumento. Davi pega essa turma e fala, gente, vamos lá buscar a arca de Deus, vamos lá buscar a arca do Senhor. E aí esse povo vai e põe a arca em cima de um carro de boi, que era 0 quilômetros, conduzidos pelos melhores bois, e esse povo vem festejando, porque a presença de Deus é para ser festejada, é para ser celebrada, e esse povo vem alegre e feliz, trazendo a arca de Deus para Jerusalém, né? Mas aí acontece um acidente, né? O texto que nós lemos diz que os bois tropeçaram, e aí o carro de boi deu uma tombada, e a arca da aliança ia cair no chão. Aí um homem que a Bíblia cita por nome Uzá, estende a mão em direção a essa arca e toca nela, impedindo que ela caísse no chão e quebrasse. Só que ao tocar na arca, imediatamente esse homem morre. E aquele festejo ganha clima de cortejo fúnebre. E aquela ação que era festiva ganha agora pontos de interrogação, porque uma festa se tornou em algo muito triste, que é a morte de uma pessoa. Aprender algumas coisas a respeito da presença de Deus. A presença de Deus, ela não pode ser carregada apenas com boas impressões, com boas intenções, né? Tudo que está acontecendo aqui está acontecendo da melhor forma possível. O texto bíblico faz questão de mencionar que o carro de boi era novo, que as pessoas estavam em festa, que instrumentos estavam sendo tocados, que uma festa acontecia naquele lugar. Ou seja, a intenção era a melhor possível. No entanto, um acidente aconteceu. Os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçam, o negócio fica feio. Não foi algo premeditado. Não foi o capeta que se levantou. Foi um acidente. O texto bíblico faz questão de mencionar que os bois tropeçaram. Ninguém tropeça por querer. O tropeção dos bois aqui é a demonstração de que um acidente aconteceu. E quando acidentes acontecem em nossas vidas, o que nós precisamos fazer diante dessas situações? O que nós devemos fazer quando os bois tropeçam? Quando a nossa caminhada está indo bem, mas aconteceu um deslize, um acidente que nós não esperávamos, que talvez nós não queríamos. Acontece um acidente, os bois tropeçam e a festa vira velório. O que fazer quando isso acontece? O que fazer quando a nossa caminhada cristã está bem e nós cometemos um pecado, um deslize e nos afastamos ou nos ausentamos da presença do Senhor?
O que fazer quando estamos bem sentindo a presença de Deus e cometemos um vacilo? E aí ficamos envergonhados, muitas vezes sumimos até da igreja e da casa do Senhor. O que fazer quando os bois tropeçam? Aqui nós começamos a aprender alguns fatores importantíssimos sobre a presença de Deus. A presença de Deus ela não pode ser carregada apenas de boas intenções. A presença de Deus ela não pode ser encarada apenas com aquilo que nós achamos que deve ser. Eu não posso lidar com a presença de Deus da maneira que eu acho que a presença de Deus deve ser. Porque assim como eu disse aqui no início dessa transmissão, a presença de Deus ela não vem quando eu quero. A presença de Deus ela não vem como eu quero. Ela não vem da forma que eu quero. A presença de Deus ela vem quando Deus quer. A presença de Deus ela vem quando o Senhor ordena. A presença de Deus vem quando é da vontade de Deus que ela vem. Então, quando eu olho para esse texto, eu começo a perceber algumas coisas relacionadas à presença de Deus. E a arca, abre um parêntese, ela era tão símbolo da presença de Deus, né, naquele momento ali, que quando acontece a morte de Uzá, eles pegam a arca da aliança e levam ela para a casa de Obed-Edom. E é interessante porque Obed-Edom é gentio. Obed-Edom, me esqueceu aqui a nacionalidade dele, então não vou me arriscar a falar filisteu. Obed-Edom é alguém que pertence a um povo que não acredita em Deus. E mesmo assim ele hospeda a arca de Deus, sabendo do acidente, talvez até por uma boa ação do dia. Ele hospeda a arca de Deus na sua casa. E você pode ler o capítulo 6 inteiro na sua casa aí, que você vai compreender bem o que eu estou falando. A arca de Deus ela fica por 3 meses na casa de Obed-Edom. E o texto bíblico do capítulo 6 de 2 Samuel diz que enquanto a arca da aliança estava na casa de Obed-Edom, ele prosperou. Ele prosperou como nunca. As suas plantações cresceram. Os seus animais multiplicaram. Dinheiro começou a chegar sobre a vida de Obed-Edom. E ele começou a prosperar de tal forma que a notícia chega para o rei Davi. Davi, temos que buscar Obed-Edom. Morreu, a arca está na casa de Obed-Edom e o homem não para de prosperar. Deus o tem prosperado porque a arca da aliança está em sua casa. Então Davi agora vai fazer a coisa certa relacionada à presença de Deus. Eu gosto dessa história porque, embora ele cometeu um erro, com a melhor das intenções possíveis, ele cometeu um erro, né? Como todos nós cometemos. Todas as coisas que são princípio, que está no início de nossas vidas, nós cometemos erro. Quando você começa num novo emprego, você comete erros nesse novo emprego. E muitas vezes você fica com medo do patrão te mandar embora no período de experiência por conta daquele erro que você cometeu. Várias pessoas recém-casadas cometem erros. Por quê? Está no início, é uma adaptação. Talvez a pessoa ainda não estava acostumada a pôr a roupa no balde, né? A desvirar as roupas íntimas, a não esquecer a toalha molhada em cima da cama, a lavar o próprio prato, e aí vai morar com outra pessoa no início do casamento, isso dá um desgaste. Talvez a pessoa recém-casada, a esposa ainda não fez o tempero do jeito que era o da mãe, e aí ele reclama que a comida está ruim, porque tudo o que nós vivemos de forma inicial, no período dos inícios, nós cometemos erros. E não foi diferente com Davi. Davi cometeu os seus erros até ao longo de sua jornada, e nós sabemos muito bem quais são. E este primeiro erro de Davi como rei, embora cheio de boas intenções, é um erro. Não tem como a gente classificar de outra forma. É um erro. Davi fez segundo o que ele acreditava que está certo. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Quando eu falo a respeito da presença de Deus, eu não posso seguir pelo ponto de vista daquilo que eu acho que está certo. Eu tenho que seguir pelo ponto de vista daquilo que Deus diz que está certo. Compreende? Presença de Deus, eu não posso cometer esse mesmo erro que Davi cometeu. Embora as intenções eram as melhores possíveis. Ele compra um carro novo, ele pega os melhores bois, ele manda os melhores músicos, né? Ele traz da melhor forma possível, de uma forma mais rápida, de uma coisa que estava... As intenções eram boas.
Da mesma forma como às vezes nós fazemos coisas com boas intenções, mas não fazemos a coisa da forma correta. O que eu quero trazer para você nessa noite, principalmente relacionado à presença de Deus, é que eu não posso agir com boas intenções apenas, eu preciso fazer da forma correta. A presença de Deus é para ser carregada e transportada em nossas vidas com muita responsabilidade. Naquela época do Antigo Testamento, a presença de Deus era representada pela Arca da Aliança. No período da graça, no tempo da igreja, esse tempo que nós estamos vivendo, eu e você que está me assistindo, quem carrega e quem transporta, melhor dizendo, quem transborda também, a presença de Deus somos nós. O Senhor deixou de habitar dentro daquela arca para habitar dentro do nosso coração. Nós somos o santo lugar. Paulo disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, na era da graça, é a presença de Deus. Nós somos o santo lugar. O nosso coração é o santo dos santos. E Cristo é o nosso sumo sacerdote, de acordo com Hebreus. Então, meu irmão, hoje você é quem transporta a presença de Deus. Por isso que isso precisa ser feito com muito temor, com muito tremor e com muita responsabilidade. Por isso que eu tenho que olhar para o texto do Davi e entender as formas a qual eu preciso transportar e carregar a presença de Deus. Nós precisamos fazer da coisa certa porque a presença de Deus está em você. Nós precisamos fazer a coisa certa porque a presença de Deus está em mim. Então, por isso que nós precisamos encarar com muita responsabilidade a presença de Deus. E algo deu errado. Os bois tropeçaram. Quando esse acidente aconteceu, Davi se tocou e pensou assim, errei. Em algum lugar eu errei. Como que eu tenho que carregar a presença de Deus? Então ele foi ao sacerdote. Ele foi aos profetas. Ele pesquisou na lei de Moisés qual era a forma correta de se carregar a presença de Deus. E aí ele descobriu, consultando a lei, consultando os profetas, consultando os sacerdotes, sabe qual a conclusão que ele chegou? Ele aprendeu lá que a Arca da Aliança só poderia ser carregada por levitas, aqueles homens separados da tribo de Levi, filho de Jacó, para essa função. A Arca da Aliança não foi feita para ser carregada em carros de boi. A Arca da Aliança não foi feita para ser carregada de qualquer maneira. Ela tinha uma haste, uma vara de ouro, inclusive, para que ela pudesse ser pegada e apoiada sobre os ombros de 6 levitas. Ou seja, não era para colocar em cima de um carro do boi, era para colocar nos ombros de 6 levitas. Ele aprendeu na lei de Moisés e nos profetas, e junto com os sacerdotes, que quando a Arca da Aliança era conduzida, ela tinha que ser antecedida pelo sumo sacerdote. E pelos demais sacerdotes, o sumo sacerdote tinha que ir na frente, e os demais sacerdotes tinham que ir atrás dos levitas carregando ela sobre os ombros. Davi aprendeu que quando a Arca da Aliança era transportada, precisava haver sacrifício, derramamento de sangue, apontando para a cruz do Calvário a forma a qual Deus, ou Jesus, pagaria o preço da dívida gerada por Adão lá no Éden. Ele aprendeu que não era qualquer músico que podia cantar lá para que a presença de Deus fosse carregada. Ele aprendeu que apenas os levitas deveriam louvar e adorar ao Senhor enquanto a arca era transportada. Pronto. Davi achou os critérios para que a presença de Deus fosse carregada. Irmãos, existem critérios quando nós queremos transportar a presença de Deus dentro de nossas vidas. Não pode ser de qualquer maneira. A presença de Deus não pode ser encarada de qualquer maneira. Nós devemos tomar cuidado com os mínimos detalhes. Não é porque estamos no período da graça, significa que detalhes não são importantes na presença de Deus. Muito pelo contrário. No período da graça, eles são ainda mais fundamentais na nossa vida.
do que naquele período lá da lei de Moisés. Olha, eu devo pensar. Quando eu vou adentrar a presença de Deus, eu não posso ir de qualquer maneira. Você não chega diante de um juiz de bermuda, boné, camiseta, regata. Você não entra dentro de um fórum de bermuda, regata, de camisa regata, boné para trás. Em determinados lugares, com uma saia curta, um decote aparecendo, você não chega. Porque diante dos reis, nós queremos chegar de qualquer maneira. Porque para ir para um culto, a gente vai despreparado, sem saber o que pode ou o que não pode acontecer em nossas vidas naquele lugar. A presença de Deus é para ser encarada com responsabilidade, temor e tremor. Eu preciso entender que há princípios para que a presença de Deus seja transportada através da minha vida. Quando eu lidou com a presença de Deus, a música não pode ser de qualquer jeito. Nós não podemos pegar qualquer pessoa no laço e colocar ela para cantar no altar da igreja. E nós que cantamos no altar da igreja não podemos fazer isso de qualquer maneira, porque estamos falando da presença de Deus. Eu não posso subir no altar para cantar o Senhor, para querer ser cheio da presença de Deus, prostituindo, bebendo, fumando. Eu não posso pegar os meus pecados, levar para cima do altar e entender que Deus é obrigado a derramar a sua presença. Não é assim. Davi olhou os critérios que precisavam para que tudo aquilo acontecesse e agora ele vai seguir esses critérios. Davi entendeu a forma correta de carregar a presença de Deus. E aí agora ele faz do jeito certo, para que acidentes não acontecessem. A vida de um homem foi ceifada, porque alguém carregou a presença de Deus do jeito que ele achou que era certo. O negócio é sério, meu irmão. A presença de Deus não é quando eu quero, é quando Deus quer. A presença de Deus não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer. E aí Davi agora faz da forma correta. Ele manda os 6 levitas, ele manda os sacerdotes, ele manda o sumo sacerdote. Pegar aquela arca na casa de Obed-edom, colocar sobre os ombros, dar 6 passos, isso mesmo, 6 passos. Colocar a arca no chão, cantar louvores ao Senhor, oferecer um animal em sacrifício, colocar a arca no ombro, dar mais 6 passos, parar e repetir esse ciclo até que a arca chegasse em Jerusalém. Uma viagem atrasada em meses. Algo que era para ser feito em um dia. Levou meses para que se concretizasse, porque deveria ser feito da forma correta. Ouça, meu irmão. Eu não posso apressar a presença de Deus. A presença de Deus minha, eu tenho que consertar os erros. Tenho que fazer da coisa certa. Não é só chegar na igreja e orar em língua estranha. Não é só chegar na igreja e falar assim, sopra Espírito Santo, desce Espírito. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com fazer da forma certa, no tempo certo, do jeito certo. Enquanto nós não fazermos do jeito certo, no tempo certo, seguindo os critérios certos, não teremos a presença de Deus. A presença de Deus vem quando seguimos critérios certos, da forma correta, do jeito certo e no tempo certo. Não adianta, Davi quis apressar, e as intenções eram boas, mas eram erradas. A presença de Deus é para ser colocada sobre os ombros. A presença de Deus é para ser guiada mediante sacrifício. A presença de Deus é para ser carregada pelas pessoas certas para que se faça isso, não por qualquer um. Entenda, meu irmão, as responsabilidades que nós precisamos e devemos ter relacionada à presença de Deus. Seria muito fácil vivermos os nossos pecados e chegarmos nos lugares culticos e entendermos assim, eu pequei, agora eu posso chegar aqui e sentir a presença de Deus porque estou no período da graça. Não é assim. O Espírito Santo vem. O Espírito Santo nos visita quando nós seguimos critérios ou do contrário. Aí
A turma do Davi agora vai lá fazer a coisa de forma correta, coloca sobre os ombros, sacrifica animal. Quem está tocando agora é levita, não é qualquer um que está tocando, não é qualquer um que está cantando. Quem está cantando agora é a forma certa, está cantando as canções corretas. Quem está carregando agora está carregando do jeito certo. Sabe o que está fazendo naquele lugar, não está fazendo por obrigação. Né? Davi antes pegou uma turma, vai lá e busca, cumprindo uma missão, né? Missão dada, e não foi missão cumprida, porque não era uma missão. Era algo para ter sido feito com louvor, era algo para ter sido feito com adoração, era algo para ter sido feito com o coração, do jeito certo e da forma correta. Entenda, meu irmão. Para que nós venhamos lidar com a presença de Deus, nós vamos precisar fazer a coisa certa. Não queira ou não espere pela presença de Deus de maneira errada. Amém? Anseie pela presença de Deus como Davi ansiava pela presença de Deus. Deseje a presença de Deus como Davi desejava a presença de Deus. Queira a presença de Deus mais do que nunca sobre a sua vida. Queira a presença de Deus na sua casa, como aconteceu com Obed-Edom. Queira a presença de Deus na sua família, como aconteceu com Obed-Edom. Queira a presença de Deus na sua cidade, na sua igreja, como quis Davi. Anseia pela fonte das águas, a ponto de querer morar nela, como quis Davi. Mas entenda uma coisa, meu irmão. Isso precisa ser feito do jeito certo, da forma correta. Não do jeito que você acha que é, nem do jeito que você pensa que é, mas do jeito que o Senhor diz que tem que ser. É assim que nós encaramos a presença de Deus. Eu aprendo com Davi, aqui nesse momento, a transportar a presença de Deus com responsabilidade. Ei, aprenda uma coisa. Deus escolheu você para poder fazer isso. Poderia deixar a presença dele continuar dentro de uma arca. Ele poderia escolher que a presença dele permanecesse no Santo dos Santos de um templo bonito feito de ouro. Mas ao invés disso, ele escolheu você. Então faça isso com responsabilidade, com reverência, com temor, do jeito certo, da forma correta, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode deixar o seu amém aí nos comentários para a gente poder entender que você recebeu essa mensagem aí no seu coração. Você pode subir um joinha aí para a gente poder entender que você foi abençoado ao longo dessa transmissão. Faça isso, meu irmão. E entenda, mais uma vez eu friso para você, encare a presença de Deus com temor, com tremor e com responsabilidade. Não é? A presença de Deus não é para ser carregada de qualquer forma, a presença de Deus não é para ser carregada de qualquer maneira, e nós precisamos fazer isso com muito temor e com muito tremor. Não deixe os seus pecados apagarem a presença de Deus na sua vida. Muitas vezes a culpa de não sentirmos a presença de Deus não é da igreja local, não é do pastor, não é do A, do Y. O fato muitas vezes de não experimentarmos a presença de Deus é porque eu e você, talvez estejamos fazendo de forma errada. Faça de forma certa. Deus, né, como disse Davi no Salmo 51, o Senhor se agrada de corações quebrantados, de corações compungidos na presença dele. Se arrependa daquilo que você tem feito de errado e a presença de Deus vai te alcançar. Exalte ao Senhor por aquilo que ele tem feito na sua vida e a presença de Deus vai te alcançar. Não é? Então, meu irmão, é assim que nós sentimos a presença de Deus. É começando a partir de nós e tendo a certeza e a convicção de que o Senhor é bom e vai sempre continuar cuidando de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, né? Graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Não aparece todos para mim aqui não, mas eu estou vendo aqui a irmã Joaquina, a irmã Odete, o André mais a Amanda, deixou um amém, deixou um graça e paz, né? A Vanessa mais o Juliano, o Juninho, marido da Ruth, Patrícia Mesquita, né? A irmã Joaquina, Elaine Lago, são os irmãos que apareceram para mim aqui,
mais alguns que talvez acompanharam aí, muito obrigado, né, por ter nos acompanhado de algum grupo, que esta mensagem foi compartilhada, alguma sala de vídeo que foi aberta. Que Deus te abençoe rica e poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio, pela tua presença em nossas vidas, que nós possamos encarar com responsabilidade a glória do Senhor sobre nossas vidas, ó Pai. Que quem ouviu essa mensagem, quem vai ouvir essa mensagem através do YouTube, também aprenda a encarar a tua palavra com temor, tremor e responsabilidade. Oramos, Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Graça e paz. Fique na bênção. Um beijo no coração. Quinta-feira nós temos culto lá na igreja às 19h30 e domingo temos escola bíblica dominical 8h30 e o nosso culto às 19 horas. Quero te ver lá. Deus te abençoe em nome de Jesus.